Indo agora para o próximo exercício. Esse aqui não está feito, não tem resposta ali, tá? Mas vou explicar para vocês. Figuras 1 e 2. Vamos pegar as figuras 1 e 2 aqui. Que ano, estatística, figuras 1 e 2. Vou organizar aqui por data. Exercícios de experimentação. Temos aqui a figura 1, temos aqui a figura 2. No que eu mandei para vocês tem o número certinho, tá? O que é pedido? Quantidade de colônias de cada tipo em cada placa. É perguntado se tem correlação entre o número de colônias e temperatura de incubação de cada cepa, qual é a faixa de temperatura ideal para cada cepa, para identificar tanto crescimento, correlação de temperatura e crescimento, quanto de temperatura e desnaturação. Primeira coisa a ser feita é identificar, fazer a contagem de colônias. Contagem de colônias. O que é que eu vou fazer aqui? Já está feito em realidade. Tá? Abrir o Corel aqui, a gente vai ver quantas colônias tem em cada um. É só contar, é bem simples. E a gente joga depois esses dados para ou para o Multiv ou para o Excel. Tá? Vamos lá. Nesse aqui a gente tem duas estreladas e uma preta. Próximo, que foi incubado a 15 graus, temos 5 estreladas e duas pretas, e assim por diante. Com esses valores aqui, o que a gente faz na sequência? Ou a gente joga para o Multiv, ou a gente joga para o Excel. Aqui eu vou botar no Excel, que eu acho mais fácil para a correlação, porque já teve toda a trabalheira ali de estar montando. Coluna 1, temperatura 15 graus, 15 graus, 20 graus, 20 graus, assim por diante. Coluna 2, quantas colônias tem? Tenho duas da primeira, 5 da primeira, duas da primeira. 2, 5, 2. Ao colocar os dados, tá? Aqui está das colônias estreladas. Aqui eu fiz a mesma coisa para as colônias bolinha. Feito isto, o software, no caso aqui o Excel, a fórmula, vai me dar já um valor de T, que é o quanto eu confio no resultado, um valor de correlação e um valor de coeficiente de determinação. Além disso, é me dado um gráfico aqui também. Tá? Então, a primeira parte do exercício era contar, já está contado aqui. Isso aqui é a contagem. Segunda parte do exercício, ver se tem correlação entre temperatura e incubação para cada cepa. A correlação que eu encontro, ela está fraca. Né? 0,18 é uma correlação fraca. Aqui a gente encontrou uma correlação negativa moderada. Tá? Terceira coisa, então já encontrei correlação moderada negativa. Quando eu aumento a temperatura, quantidade de colônias desce. Correlação positiva fraca. Quando aumenta a temperatura, aumenta um pouquinho o número de colônias. Tá? Encontrei já as correlações. Próxima coisa que se pede, qual a faixa de temperatura ideal para cada cepa, a fim de identificar correlação entre temperatura e crescimento. Isso a gente vê pelo gráfico. Vejam que está tendo um crescimento entre 15 graus e 35. Tá? O que eu quero que vocês observem aqui é que o que ocorre aqui pelo gráfico? À medida que aumenta a temperatura, as colônias se desenvolvem mais. A partir desta temperatura aqui, quando aumenta, quando passa de 35 para 40, a proteína das colônias começa a se desnaturar. Elas não conseguem mais crescer. O que eu vou fazer no gráfico aqui? Eu vou eliminar os valores que estão entre 40 e 50. Porque é quando as bactérias já estão morrendo. Veja o que acontece com a correlação. Eu tenho que eliminar os dois lados. Ela fica muito forte. Tá? Então, isso é o que é pedido no segundo exercício. Tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, a partir de 30,
começa a baixar muito a temperatura, o crescimento. Vou deletar aqui. E a correlação que eu estou encontrando é uma correlação forte. Em vez de negativa, agora é uma correlação positiva e moderada, forte. Forte, tá? Segunda coisa que é pedido para saber a partir de que ponto começa a desnaturar. Nesse caso, eu vou eliminar os dados que têm de 15 a 30. E eu vou ver se há correlação entre aumento de temperatura e desnaturação. Há uma correlação forte. Tá? O que eu fiz aqui? Eu separei o gráfico em dois, basicamente foi isso que eu fiz. Peguei a curva ascendente e a curva descendente. Curva ascendente me mostra a correlação entre aumento de temperatura e crescimento de colônia. Curva descendente me mostra correlação entre aumento de temperatura e desnaturação de proteína. Tá? Isto aqui, deixa eu voltar aqui para o anterior. Isso aqui eu consigo fazer também no próprio Biostat. Se eu copiar os dados e colar no Biostat, colar por cima aqui, ele também me dá teste de correlação linear, correlação de Pearson. Os resultados serão os mesmos, ok? O que eu quero mostrar para vocês é que o Biostat ele nos dá também o gráfico. É o mesmo gráfico que tinha lá no Excel. Nos dá o nível aqui de confiança que a gente pode ter. Então, isso aqui tem grande chance de ser ao acaso. Tá? Caso a gente elimine os valores a partir de 35, tá? A gente vai ver daí que a correlação se torna positiva. Não era isso que eu queria, não. Ver se eu consigo deletar aqui. 30. Feito. Tá? Vamos ver a correlação de novo, rapidinho aqui. É para dar o 96 de correlação, 97. Gráfico também o mesmo, tá? Então tá. E vejo que o nível de confiança agora é altíssimo, né? O P inferior a 0,001. A chance deste resultado, dessa correlação seu acaso, é algo entre uma em 1 milhão. Isso, uma em 10 mil, uma em 10 mil, tá? Então, feita essa explicação.